Bom dia a todos. Hoje, dia 8 de outubro, quinta-feira, dia do Nascituro. Nós agradecemos a todos vocês que estão participando conosco da Comissão Especial da Saúde, que tem como objetivo apresentar um relatório propositivo, oferecendo ao governo municipal alguns caminhos para a saúde pública. E a comissão tem cunho legislativo, né? Ela tem esse propósito de fazer um raio-x, um diagnóstico da saúde, conversando com os responsáveis por setores, instituições, e, então, apresentar essas soluções. Nós temos hoje conosco o Dr. Gustavo Rodrigues Minatel, coordenador da primeira Defensoria Pública de Avaré. Muito obrigado pela participação. Também a Cristiane Carnieto, farmacêutica responsável pelos mandados de segurança. A Denise Cristina de Oliveira Lopes, coordenadora da assistência farmacêutica. E também a doutora Célia Vitória Dias da Silva Escocuglia, procuradora-geral do município. Nós abrimos a palavra aos membros da mesa para suas considerações e depois vocês poderão fazer a introdução e a gente bate um papo saudável, né, propositivo, já que vocês são importantes colaboradores para a Comissão Especial da Saúde. Bom dia aos membros da comissão, bom dia aos convidados, né? Prazer tê-los aqui. Como bem disse o presidente dessa comissão, Marcelo Ortega, nosso objetivo é conhecermos o que está acontecendo, justamente para que a gente possa promover algumas ações na tentativa de melhorar o que está aí, né? Já temos ouvido vários setores da saúde, que tem sido bastante esclarecedor, circunstâncias que nós desconhecíamos mesmo. E isso faz com que cada um de nós, pelo menos isso está acontecendo muito comigo, eu tenho buscado informações em outros municípios a respeito de situações que nos estão sendo trazidas aqui e que não acontecem. Uma delas, e eu até gostaria, no momento que vocês forem expor a respeito disso, é que os remédios adquiridos por mandado de segurança, ou os remédios através do qual se obtém via judicial, ele tem um desconto significativo. Existe uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, eu desconhecia a respeito disso, já confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, eu desconhecia isso, que alguns laboratórios, e na decisão até nomeia quais são esses laboratórios, eles devem conceder um desconto significativo para o ente público na aquisição desses remédios. E a Avaré não se utiliza disso. Se utiliza a informação que eu tive, que não se utiliza, inclusive foi respondido. Quando eu soube dessa notícia, e depois você teria condições de nos dizer a respeito disso, quando nós obtivemos essa notícia lá em Itapetininga, né, em Itapeva, me desculpe, eu fiz um requerimento aqui pedindo informações a respeito disso. A resposta que nos veio foi: não utilizamos desse mecanismo. Então, ótimo que isso acontece. Eu gostaria que você falasse a respeito disso. Primeira circunstância. Outra circunstância que eu gostaria muito que vocês abrangessem no momento, que vocês falassem no momento oportuno. Existem medicamentos similares. Eu não tenho condições de dizer isso, né? Mas você, como farmacêutica, ao invés de eu receitar o nome X, eu receito o nome Y, entretanto, o princípio ativo é o mesmo. Isso tem uma grande divergência em aceitação ou não, como é que é ou como é que não é. Se existe, dentro do município, gostaria que vocês abrangessem isso, dentro do município, um diálogo com os médicos da rede nessa receita, primeiro. E, segundo, se quando essa situação chega dentro do município, o município consegue dialogar ou com a defensoria que faz esses pedidos, ou com o próprio, existe um canal dentro do judiciário onde possa existir esse diálogo. Gostaria de saber isso também. Terceiro, doutora Célia, especificamente,
se quando esses mandatos chegam na Procuradoria, existe um diálogo entre a Procuradoria, a Defensoria e o Judiciário para esclarecimento com relação a esses genéricos. Eu também gostaria de saber isso. Genéricos não, similares, né? Similares. Se existe, dentro da rede, disponibilizado para os médicos, quais são os medicamentos que existem e que não existem dentro daqueles que eles receitam ou não receitam, né? Por exemplo, eu farmácia, eu saúde, eu envio para o médico o que eu tenho, o que eu não tenho, né? Eu gostaria de saber isso também. E, com o correr da história, nós vamos conversando mais detalhes que eu gostaria de ouvir de vocês nas suas exposições iniciais. Então, a gente vai alterar a ordem, fica muito mais objetivo, vocês já responderem essas questões da doutora Rosângela Paulucci, e depois o doutor Ernesto Barreto também formulando suas perguntas, tá bem? Então, vocês fiquem à vontade para falar. Quem tiver identidade com o assunto já pode tomar o microfone aí. Tá? Bom, então, a respeito do CAP, que é o fator de adequação de preço. Mais perto. A respeito do CAP, o desconto para medicamentos de mandado judicial. É o CAP, né? Coeficiente de adequação de preço. Ele é previsto numa resolução da CEMED, da Anvisa, do Ministério da Saúde. Esse fator existe desde 2004 e essa recomendação existe. O município de Avaré, de fato, não utilizava. Eu assumi a coordenação em 2013, ainda sob a gestão do Miguel Chibani. E, logo que eu assumi, eu quis me inteirar de como que era o processo de aquisição de medicamentos, porque, até então, eu ficava lá na ponta, somente na farmácia, a gente recebia os medicamentos, não participava do processo nem de seleção, nem de aquisição de medicamentos. O farmacêutico só participava da distribuição, da dispensação dos medicamentos. Então, conversando com o Miguel, ele achou interessante, porque é uma lei, então obriga realmente o fornecedor, quando se tratar de mandado judicial, a aplicar esse fator de desconto. A partir de 2014, né, nós já, no momento que nós solicitamos a aquisição dos medicamentos, nós já indicamos, né, esses medicamentos de mandado judicial e qual deveria ser aplicado. Inclusive, na tabela CEMED, ela aponta. Quando você vai pesquisar, por exemplo, determinado item, olanzapina, por exemplo, já vem anotado na frente que aquele item possui o CAP. Nessa aquisição agora de 2015, justamente um dos lotes que nós mais tivemos problema, que já tivemos 2 pregões seguidos deserto, é o lote de mandados judiciais. Nós desconfiamos que um dos problemas seja exatamente esse, porque nós, quando colocamos a proposta, nós já informamos o preço com o fator, né, CAP aplicado. E 2 pregões nós já tivemos deserto. E nós já, até um estudo que eu enviei para os senhores da outra vez que eu estive aqui, um dos problemas apontados pelas secretarias de saúde é isso, a dificuldade de a gente conseguir fornecedores que forneçam por esse custo que está ali. Porque, realmente, né, são medicamentos caros e, com o desconto, muitos fornecedores não têm interesse de fornecer. Então, assim, questão de aumento de mandados judiciais, né? Nós fizemos um levantamento, de 2014 para cá, nós tivemos um aumento de quase 900%. Em 2014 para 2015. 900%? Nós tínhamos 4 mandados novos em 2014, esse ano nós já tivemos 27 mandados. Um dos motivos, né, está claro para nós, é o problema do desabastecimento das nossas farmácias de atenção básica. Então, muitos mandados, inclusive, foram gerados com itens que são da REMUME, que são da nossa padronização. Até respondendo, né, o seu questionamento sobre se os médicos dispõem, sim, quando foi criada a REMUME, foi distribuído para todos os prescritores, em todas as unidades, está disponível, inclusive no site da própria prefeitura, dentro da área da saúde, está disponível.
Agora, muitas vezes, apesar de estar ali na REMUME, o item, na unidade a gente não está encontrando, por essa dificuldade que a gente teve especificamente esse ano, né, de desabastecimento. Outros casos também que gera mandado de segurança são itens que são distribuídos pelo Estado, que é o medicamento do componente especializado, que é o CEAF, alto custo do Estado. Então, muitos pacientes que recebiam medicamento pelo Estado, o Estado não está fornecendo, o paciente, né, vai atrás do medicamento, nós fazemos a resposta, sim, né, quando vem da defensoria nós enviamos, mas muitas vezes, como o paciente necessita do medicamento, ele, em posse dessa resposta, ele procura, né, o juiz e é expedido o mandado de segurança e o município acaba cumprindo. Então, muitos desses mandados desse ano poderiam ser revertidos. Revertidos porque, na verdade, deveriam ter sido direcionados no pedido para o Estado. Para o Estado. Quando você diz revertido, essa possibilidade de reversão é porque o pedido foi feito diretamente para o município e deveria ter sido para o Estado? Em que sentido, em que momento se reverteria isso? Então, nesse trabalho que nós fizemos desde o ano passado, visitando os municípios para a implantação do OROS, uma das questões que nós fizemos nos municípios é como que eles lidam com o mandado judicial, se eles têm um volume muito grande de mandados judiciais. E em Bauru, por exemplo, eu lembro que eles tinham proporcionalmente um número infinitamente menor do que Avaré. Embora a REMUME, a lista de padronização do município deles, também contivesse menos itens do que Avaré. E nós ficamos, né, surpresos com essa informação. Eles nos disseram assim, olha, realmente, o município chega a receber a liminar para fornecer o medicamento, eles até fornecem, né, no primeiro momento, só que a Procuradoria do município, no prazo que tem para contestar aquela ação, eles entram com a ação, né? Eu não sei os termos jurídicos, enfim, mas eles conseguem provar que aquele medicamento, no caso, seria de obrigação do Estado e o município ganha a ação, né? Deixa eu fazer uma perguntinha. Com relação, qual é o perfil exato, assim, mais aproximado, pelo menos, dos medicamentos, das solicitações dos medicamentos? A maior parte é medicamento que deveria ter na rede básica, são medicamentos caros e de difícil, enfim, de alto custo realmente. Qual é o perfil, qual é o percentual? Dá para dar uma ideia ou não? Olha, dos mandados mais antigos, né, eu digo anteriores a 2013, nós temos muitos itens que hoje são da rede, porque na época não existia padronização, né? A REMUME foi publicada em 2014, em janeiro de 2014. Então, nós temos itens de mandado judicial de itens básicos, captopril, losartana, simvastatina. Então, nós temos, sim, um volume grande. Agora, de 2013 para cá, a gente tem muito mandado de itens que não são padronizados no município, nem no Estado, muitas vezes. Então, nós temos muitos mandados de Xarelto, Gradaxa, medicamentos novos, né, geralmente. São importados? Não, são nacionais, mas são medicamentos novos que, na maioria das vezes, não possuem genérico. Estão na relação nacional de medicamentos? Não, esses 10 não, fora da relação nacional? Fora da relação nacional. E, algumas vezes, também, esses medicamentos, na maioria das vezes, né, Cristiane, são médicos que não utilizou a porta de entrada do SUS, como a gente diz, né? Porque no SUS existe toda a regulamentação que diz que o medicamento deve ser prescrito pelo seu nome genérico, o DCB. Nos mandados, normalmente, o juiz já coloca isso também, não vem exigindo a marca, no próprio texto já vem o medicamento tal, ou seus similares, ou os sais, né, ou genéricos. Nós não temos. Mandados antigos, ainda alguns, né, ainda têm a marca. Eles não vêm identificados, pode ser... Puxar o microfone. Os mandados mais antigos, eles não vêm identificados, pode ser similares ou genéricos. Ou genéricos na sentença.
Agora, os novos não. Praticamente todos, eles vêm, assim, o juiz ele coloca o nome comercial, mas ele termina dizendo que pode ser genéricos ou similares. A dificuldade é que esses medicamentos novos, eles ainda não possuem genérico, né? Mas pode-se aplicar o fator, né, o CAP, na aquisição. Voltando um pouquinho ao problema da aquisição. Como nós tivemos já 2 pregões consecutivos, né, desertos de lotes de mandado judicial, como nós estamos atendendo os pacientes? Cada processo, cada paciente tem que ser feita a compra por dispensa de licitação como compra emergencial. Isso gera uma burocracia enorme para a gente, porque o Departamento de Licitação exige que se anexe, além da receita médica, né, que é óbvio, mas eles exigem a cópia da decisão final do juiz relativa àquele processo. Muitas vezes nós não temos esse documento na Secretaria da Saúde. Nós, inclusive, em função de todas essas dificuldades, nós acabamos transferindo a farmácia de mandados judiciais que funcionava no posto de saúde do Bom Sucesso. Nós transferimos para a Secretaria da Saúde para facilitar essa logística, né, tanto de distribuição do medicamento, que o medicamento chega ali no almoxarifado, já fica mais próximo, para a gente ter o menor tempo possível, né, nesse delay aí de entrega, e também para acesso às informações. Então, a Cristiane, a farmacêutica, ela assumiu o setor, né, há pouco tempo, ela assumiu em final de julho. Né, e, desde que ela assumiu, ela tem feito um trabalho ali árduo para reunir toda a documentação, né, separar processo por processo. Tem os processos antigos que a gente não tem a decisão e ela não consegue, depois ela pode explicar até com mais detalhes, ela não consegue essa informação, muitas vezes nem com o próprio TJ, não é, Cris? O processo já está arquivado. A gente tem problemas assim, que na sentença é citado um medicamento, só que o mandado é antigo e o paciente já... Né, o médico já alterou a prescrição, né, ele já não toma mais aquele medicamento. E aí, a gente não pode comprar um medicamento de mandado se ele não faz parte do mandado. E aí gera todo esse problema, a licitação devolve, e o paciente, né, não entende, ele acha que a gente não está querendo fornecer, e aí fica aquela situação complicadíssima. Esse encontro de informações no tempo e no espaço. Difícil. A nossa maior dificuldade tem sido essa, a questão de reunir as informações, né, agilizar esse processo. Tudo muito lento. E a compra também, essa compra por dispensa de licitação, que aí eu já não sei informar, porque o responsável do setor de compras não está aqui. Mas, assim, ela é lenta, não é uma coisa rápida. Esses né? medicamentos, esses itens constam naquela lista da BC Pharma? Constam. Todos eles constam? Constam. Porque lá em Itapeva, a senhora lembra? Eles têm um contrato, eles têm, aliás, uma ata de preços com base na BC Pharma. Então, quando surge a demanda de comprar com urgência, né, eles compram já com desconto. Quem dá mais desconto, né, ganha. Esse era o nosso objetivo de fazer o processo de licitação. Então, bastante. Só que como a gente não consegue dar deserto, a gente não tem a ata. Então, a gente conseguiu a ata para os itens de rede, né, depois de 2 pregões, com muito custo. Agora a gente está conseguindo comprar, pretendemos normalizar a rede, para pronto-socorro, para o SAMU, para o CAPS. Mas os de mandado ainda, até o momento, não. Salvo engano, eu tô com uma reportagem grande a respeito dos descontos. A minha questão é, se eu faço um registro de preço, ou se eu faço um pregão, não necessariamente eu preciso dizer no meu pregão que eu estou fazendo um pregão para compra de medicamento de mandado de segurança. Eu faço um pregão para compra de medicamento. Empresa X ganhou. Se a empresa X ganhou, quando eu vou emitir o documento de compra, eu junto que eu tenho um mandado de segurança, porque os laboratórios eles são obrigados a dar o desconto numa situação dessa. Mas não necessariamente que eu vá fazer um pregão exclusivamente para o mandado de segurança. Talvez, eu imagino, não sei se isso é viável ou não, quem sabe o pessoal da licitação poderia nos ajudar nesse questionamento, eu vou até
anotar para fazer essa pergunta, eu abro um pregão, não necessariamente pregão para mandado de segurança. Não, na verdade, o pregão não foi aberto para mandado de segurança, foi aberto um pregão para aquisição de medicamentos para o município. E dentro desse pregão, como resultaram 528 itens, né, a licitação nos pediu que dividíssemos em lotes para facilitar o processo. Então, ele foi dividido, foi todo dividido em lotes. Então, foi dividido lotes de antimicrobianos, itens da portaria 344, porque às vezes o fornecedor ele não tem a FE, né, que é a autorização de funcionamento especial. Então, ele foi todo dividido, fracionado em vários lotes, para já tentar facilitar o processo de licitação. Mas, mesmo assim, o primeiro pregão resultou, praticamente 50% dos lotes resultaram desertos. Aí ele foi repetido. Aí, nesse segundo pregão, nós tivemos mais alguns lotes desertos, entre eles o de mandado de segurança. Porque estava escrito pregão para aquisição de... Não, porque ele é apontado o CAP, né? Porque como o nosso pregão se baseia não na ABC Pharma, mas na tabela CIMED, que o próprio Tribunal de Contas recomenda que se baseie na tabela CIMED, porque a tabela CIMED já é voltada para... ela já tem a divisão, compras em geral e compras públicas, para órgãos públicos. Então, ele já aponta onde que tem o CAP, né? Vou fazer uma perguntinha. Com relação à sentença judicial, vem especificado, por exemplo, o prazo de fornecimento, é uma coisa genérica, e também aproveitando já, acho que o doutor Gustavo pode esclarecer também, a maior parte desses mandatos têm o ingresso através da defensoria, quase todos ou alguns deles só? A maioria, assim, na liminar, né, na inicial, eles colocam um prazo de 10 dias, 5 dias, eles colocam para a resposta. Não, mas eu digo mais o prazo de fornecimento, porque às vezes a doença pode ser crônica, pode ser uma doença aguda, né? A duração, você quer dizer? Não. Eles costumam falar enquanto durar o tratamento. A maioria deles vem sempre que deles necessite. Sempre, né? Alguns, muito pouco, mas alguns têm por 6 meses, mas a maioria sempre que necessite. E a origem desses mandatos, a maior parte pela defensoria, que entra lá, doutor Gustavo? Eu acredito que sim. A Denise tem números exatos, assim, dos que entram lá? Olha, os desse ano, basicamente, quase todos já passaram pela defensoria. E quais os números da defensoria? Você tem, então, assim mesmo? Isso é relevante, essa informação do acréscimo de mandado de segurança no ano de 2014, entre 2014 e 2015. Eu acredito que um dos motivos tenha sido o início da atuação da Defensoria Pública na área civil e fazenda pública, porque até então, até 2013, final de 2013, início de 2014, nós atendíamos a população carente, encaminhávamos os ofícios acompanhados das receitas, e quando a pessoa voltava, nós nomeávamos um advogado, e muitas vezes a pessoa não voltava. Agora, nós temos um defensor, inclusive sou eu, que atua exclusivamente nas ações contra a fazenda pública, fazenda municipal e estadual, e não só a questão envolvendo medicamento, mas tudo que envolva demandas contra a fazenda. E nos atendimentos, a gente tem privilegiado uma politização das pessoas, uma educação em direitos mesmo, uma explicação dos direitos. Então, nós temos, em alguns momentos, até alguns cursos ou até palestras. Então, eu acredito que um pouco da consciência das pessoas do direito, né, do direito social à saúde, isso pode ter influenciado o aumento da demanda em mandados de segurança. A Defensoria, portanto, até o ano passado, aliás, até 2013, o nosso encontro com a Secretaria de Saúde eram por ofícios, basicamente. Então, nós oficiávamos, vendo a resposta, nós encaminhávamos a resposta para a população que procurava o advogado e até o juizado. Agora, a Defensoria está mais presente porque a Defensoria atua nos processos judiciais. Com relação às informações, nós já tivemos várias reuniões com o antigo secretário de Saúde e, salvo engano, umas 2 com o atual. Me parece que o problema pode ser solucionado, não sei se solucionado, mas diminuído, com
com o nosso contato, com a nossa aproximação. Muitos ofícios que a gente encaminha, às vezes o medicamento está para ser entregue dali 2 ou 3 dias e é possível esperar, ao invés de impetrar o mandado de segurança. Mas nós temos uma lista de telefones da secretaria. A gente às vezes liga, a gente tenta ligar, mas nem sempre consegue conversar. E eu não tenho, a gente fica com aquela pressão da população. Eu não sei qual é efetivamente o risco de espera para a criança. Então, às vezes é uma criança ou um idoso, eu não tenho como acreditar, eu não conheço o medicamento. Então, eu não tenho como esperar, vamos esperar mais uma semana para ver se dá certo. Então, com a falta de diálogo, eu não vejo alternativa senão a propositura, impetrar o mandado de segurança. Eu até vim pensando, antes de chegar aqui, a gente poderia pensar em nesse início de aproximação, reaproximação, a gente pudesse contar, e vocês também, em alguns dias, com um funcionário da prefeitura presente para conhecer a nossa realidade, e também alguém da defensoria poderia dar um pulo lá na secretaria e ficar alguns dias, para a gente ver a realidade, o que acontece ali dentro, inclusive com relação às avaliações que estão sendo, não sei se já começou, mas provavelmente tem um decreto do prefeito por uma avaliação social agora lá na prefeitura. Nós já realizamos, não sei se é possível a gente pular isso, mas a gente pode até discutir, me parece até inconstitucional ou ilegal o decreto, mas a defensoria já faz uma séria avaliação financeira, óbvio, sujeita à fraude, porque às vezes as pessoas podem enganar a gente mesmo, mas a gente já faz uma avaliação dedicada antes de impetrar o mandado de segurança. A defensoria atua, como está na Constituição, para os hipossuficientes, sob o prisma econômico. Então, a gente faz uma avaliação, exige documentos, em casos excepcionais, declaração de imposto de renda, porque a maioria lá não tem mesmo condições, mas a gente pega os recibos de salário, o olerite, quando é o caso, procura no portal da transparência. Então, a gente já faz uma prévia avaliação, porque senão a defensoria nem atua. Nem o ofício nós encaminhamos, nós não iniciamos o trabalho, apenas uma prévia orientação antes da avaliação financeira. Então, acho que a gente pode, com um contato maior, evitar muitas demandas. Com relação aos medicamentos, isso é um outro problema, que alguns são de responsabilidade do município e outros de alta complexidade do Estado. Às vezes, nós entramos com o mandado de segurança contra o município e contra o Estado, também dos medicamentos de alta complexidade. E aí é uma questão mais jurídica. Já conversamos sobre isso, a Denise não concorda, e tem as razões dela, são posicionamentos diferentes. Mas a questão da hierarquização do SUS, na visão de muitos juízes, a hierarquização é interna. Então, essa distribuição de funções é para facilitar o trabalho no cumprimento do direito social à saúde. Mas, no prisma do necessitado, do usuário, do cidadão, a responsabilidade de Estado e município é solidária. Então, enfim, é isso que eles falam quando a gente recorre. A pessoa pode escolher contra quem entra. É um direito fundamental, não dá para negligenciar, e se o município ou o Estado, um ou outro está com dificuldade na entrega, enfim, geralmente o município, né? Dá para entrar contra os dois, e essa posição é pacífica, não só em primeira instância, como nos tribunais de justiça, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Então, a gente pode escolher contra quem entra. É óbvio, a gente tenta focar nos casos de alta complexidade no Estado. O problema maior, e aí um outro óbice que a gente pode avançar, é a dificuldade, às vezes a pessoa precisa imediatamente do medicamento, eu não tenho como pedir para ela ir até o hospital da Unesp, ou mesmo aqui fazer um cadastro, demorar demais para receber esse medicamento, às vezes vem uma resposta negativa. A gente poderia pensar numa alternativa que o município fornecesse 1 mês apenas. Inclusive, só uma parte, doutor. Geralmente, aqui a Procuradoria do Estado não recebe as citações nesses casos, eles falam que tem que ser em São Paulo também. Isso é algo que... Por que nós propomos? Isso talvez seja uma estratégia da Procuradoria do Estado. Por que nós propomos, muitas vezes, escolhemos o município?
Porque a citação da Fazenda do Estado, necessariamente, eu não sei porquê, ela é feita na capital. Então, até a Fazenda tomar conhecimento, já se passaram meses. A gente não tem tempo para esperar. Então, a gente se opta pelo município também por essa facilidade. Então, enfim, é algo que... Vou fazer só uma pergunta. Por exemplo, muitas vezes são medicamentos pouco comuns, né, muitas vezes, e que exigem um conhecimento, naturalmente, da função daquele medicamento. Como que o juiz, por exemplo, ao tomar a decisão, eu sei que ele não tem, às vezes nem o próprio médico tem, o conhecimento necessário da efetiva necessidade, né, daquele medicamento, né? Existe, assim, na Justiça, alguma assessoria, tanto na Defensoria quanto no Judiciário, assessoria farmacêutica ou médica para os juízes, ou até mesmo para os defensores, tomarem essas decisões? Não. Vigora... O juiz, na verdade, ele acredita naquilo que o médico põe, né? O médico dá um laudo lá, falando que o paciente necessita daquela medicação. Naquilo, né? Baseia só na... Vigora a ditadura do laudo. É assim que funciona. Em qualquer área do direito que envolve conhecimento técnico, porque nós não temos essa formação, os juízes não têm essa formação. O próprio curso de formação, enfim, o curso de ingresso à magistratura ou à defensoria pública, no máximo que nós vimos é uma filosofia e sociologia. Nós não temos o conhecimento técnico. Em qualquer área, por exemplo, a progressão de regime prisional para o preso. Então, você tem lá o exame criminológico feito pelo psicólogo ou psiquiatra. O juiz acolhe da forma como veio pelo técnico. Ele não tem condições de enfrentar aquilo. Então, que talvez eu acho que pelo que eu entendi da tua sugestão aí, se houvesse digamos, uma câmara prévia, quer dizer, envolvendo a defensoria, a assistência farmacêutica, eventualmente profissional médico também, na hora, antes de fazer a elaboração do mandato de segurança, explicar, se conversarem, para tentar diminuir então, a doutor, necessidade. já houve isso. Na época do Miguel Chibani, quando ele assumiu a secretaria, nós fizemos uma reunião, acho que o doutor não estava, acho que já não tinha assumido aqui em Avaré ainda, eu não me lembro do senhor na reunião. Hã? Mas nós não atuávamos na área da fazenda, então talvez por isso na área civil, né, na época. E nós fizemos uma reunião com os juízes no fórum, o Poio foi também, e ficou acordado lá que antes deles concederem a liminar, eles enviariam, né, para a secretaria para eles fazerem uma avaliação. E de lá para cá eu não sei o que... Então, na verdade, foi criada, era uma comissão de avaliação de mandatos judiciais, né? E desde que eu assumi a coordenação, eu vi que na prática essa comissão não funcionava, não se reunia, né? Era uma dificuldade porque você conseguir reunir o profissional médico, o farmacêutico, o enfermeiro, porque a gente também recebe, né, solicitações de fornecimento de insumos, de leites, enfim. Em virtude de toda essa dificuldade que a gente tem, conversando com o assessor jurídico da prefeitura, nós, né, da Secretaria da Saúde e o assessor jurídico, nós propusemos a seguinte questão: não adianta a gente avaliar depois que o mandato já foi expedido, né? Essa comissão tem que funcionar como a doutora falou, antes. Então, na verdade, nós resolvemos mudar o foco baseado em experiências de outros municípios. Então, essa comissão foi reestruturada para ser comissão de análise de solicitações especiais. O que são as solicitações especiais? São essas solicitações que não fazem parte da padronização do município, que normalmente iriam entrar como um mandato judicial, porque ela não faz parte da padronização, o município iria negar, né, e o paciente iria buscar, né, perante a justiça. Só que a gente, nessa comissão, faria, sim, né, deve fazer essa avaliação técnica prévia, participando também dessa comissão fundamental, porque até então, né, o município hoje, nós fazemos a resposta da parte farmacêutica, da legislação farmacêutica, dessa estruturação do SUS, mas nós não temos atuante, no momento ali dessa resposta, um assessor jurídico. E nessa comissão teremos, sim, a participação do assessor jurídico, para fundamentar melhor essa resposta, em face dessa, né,
parecer que será emitido, encaminhar para a defensoria e assim avaliar. Nós tivemos um caso interessante recentemente, né? Eu acho que a Cristiane pode até depois detalhar melhor, de um caso de um mandado. Existia um mandado de segurança desses antigos que o paciente utilizava um determinado medicamento e, com o passar do tempo, o médico alterou a prescrição. Então, deixou de usar aquele para utilizar um outro. Ele utilizava, no mandado, ele utilizava levodopa, carbidopa. E, com o tempo, o médico alterou para levodopa benzerazida. É outro medicamento, não poderia mais ser adquirido com aquele mandado judicial. Levodopa benzerazida é um item que nós temos padronizado no município. Então, a paciente foi informada que o município iria fornecer. Sim, ela poderia até retirar na farmácia de mandados judiciais, porque ela tinha outros, né, Cristina? Só que seria fornecido da rede. E como a própria legislação nos obriga, nós não adquirimos medicamentos pelo nome da marca. Nós, na hora de fazer o pregão, nós fazemos levodopa benzerazida, o item, né, o fornecedor vencedor é o que nós compramos. No momento de dispensar, a paciente se recusou. Ela disse que aquele medicamento daquele laboratório causava mal a ela não poderia tomar, que teria que ser daquela marca específica, o Prolopa. Aí nós tornamos a explicar, olha, mas o município não pode adquirir o medicamento Prolopa. A única exceção é se tiver no seu mandado de segurança especificado que tem que ser essa marca, aí sim, bom. Que o Prolopa é o nome comercial, né? É o nome comercial. Sim, o que a gente tem disponível é do laboratório Axê, que é o Exxon. E ela se recusava. Qual laboratório que é? Da Axê. É o Exxon. Bom, aí, é difícil para o paciente entender, né, enfim. Aí ela procurou, acho que a princípio, ela procurou a defensoria, eu não sei se foi pela defensoria ou se foi um próprio requerimento de próprio punho, né? E nós explicamos, né, a diferença, que o mandado dela era um medicamento, que nós estamos fornecendo outro, e, inclusive, o Exxon, na lista da Anvisa, de similares intercambiáveis, que, a partir de janeiro desse ano, não são só os genéricos, né? Todos os similares também vão ter que passar, né, por todos os testes de bioequivalência para eles renovarem o seu registro. Então, o similar intercambiável, que pode ser trocado sem nenhum prejuízo, que são considerados idênticos do ponto de vista farmacológico, né, farmacodinâmica, farmacocinética, é o Exxon, do Axê. Então, nós demos essa resposta. E, com essa resposta, Inclusive, ela chegou a nos trazer uma carta do médico dizendo, só que o médico colocava que, se possível, a marca que ela pedia, mas a própria prescrição dele já vinha com o nome do princípio ativo, e não com a marca. Ela que queria, ela se sentia bem com aquela marca e ela queria a marca. Aí, vendo o andamento do processo, acompanho pelo site do tribunal, que eu consigo entender, eu verifiquei lá que o juiz, então, pediu que o médico fundamentasse aquilo. Por que tinha que ser aquela marca. Que ele justifique, né? Que ele justifique o porquê da marca. Porquê do Prolopa, se toda a documentação que a própria Anvisa fornece é que ambos são idênticos, né? Então, Eu vi que ele é propagandista do laboratório. E, assim, voltando um pouquinho a essa questão da assessoria técnica para a Justiça, né? Existe, né, alguns tribunais, né, em Minas Gerais, né, doutor, que dentro do quadro, né, de servidores, né, do judiciário existem farmacêuticos, médicos que compõem essas comissões assessoras, né, para auxiliar, né. Mas aqui no Estado de São Paulo só assistente social, psicólogo, né? Aqui não tem. A própria, mais uma. Fica à vontade. A gente pode. A senhora mencionou que, em alguns casos, vocês não têm a informação. Também, se entrar em contato com a gente tem quase tudo. Né? Salvo os mandados de segurança, os processos muito antigos, em que havia atuação de advogados antes, outros advogados que não atuam mais, a gente não vai ter. Às vezes ainda tem. A gente pode conversar sobre isso também. O que não está no site pode estar lá com a gente, para agilizar também a aquisição. Sim, quando eu comecei a coleta dos mandados judiciais que eu não tinha lá, eu entrava em contato com o fórum, no cartório distribuidor, e eles me passavam a numeração nova para que eu pegasse pelo site do Tribunal de Justiça.
Você é farmacêutica, né? Farmacêutica. Ligação com a jurídica, né? Mas é que não tinha como Esse desafio é grande. mas não tinha como eu fazer o pedido sem essa decisão. E aí. Então, porque quando é liminar, a secretária da Saúde ela é intimada, né, a respeito da liminar e tudo. E quando nós recebemos lá, nós passamos para a secretaria. Quando tem decisão de primeiro grau ou de segundo grau, nós também passamos. Só que a doutora Rosângela pode também falar a respeito, que ela é procuradora jurídica. Só que, comumente, acontece aqui no município, a gente manda as informações e, por qualquer razão, às vezes muda secretário, os documentos desaparecem. Ou não chega no destinatário. O arquivo que eu encontrei quando eu cheguei lá, a maior parte era liminares. Eu não tinha, por exemplo, o processo de 2007, o que eu tinha lá era liminar. E conforme a portaria criada, eu preciso da decisão final. Eu não posso entregar a liminar. Né? Até porque a liminar ela pode ser revogada. Porque depois pode. E depois exatamente. Aí tem que ser a decisão final com o acórdão mesmo. E em algum desses eu tenho a inicial do processo, que é um problema que eu tenho, porque pelo site do Tribunal de Justiça, sentenças muito antigas, a sentença não fala qual o medicamento. Eu preciso da inicial daí, e alguns eu não tenho, e aí eu fico... Você não tem um software para fazer a gestão desse trabalho, para organizar? Como é que você faz isso? Tudo por planilha de Excel. Criada por mim mesmo. Por enquanto. Nós solicitamos que o Departamento de TI, né, disponibilize o módulo de saúde da Fiorilli, que dentro desse módulo da saúde da Fiorilli, ele tem, né, o CIS, ele tem um módulo de mandados judiciais. Não sei te informar assim, se ele realmente é redondo, ele é atualizado, mas já é um instrumento. Né? Porque, exatamente. Até para a gente poder cruzar informações, por exemplo, do CAD-SUS, né? O cartão SUS do paciente. Porque, por exemplo, se o paciente falecer e a família não comunicar, ou se por um mal intencionado alguém for lá retirar a receita em nome do paciente, não tem como a gente saber que aquele paciente... Né? Embora a gente faça a solicitação do medicamento com de acordo receita com a atualizada procura do paciente, e tal, né? Mas a gente, pode acontecer. Normalmente é a família que vem buscar. Né? Posso só falar mais uma coisinha? Me preocupa, com relação ao decreto, mais uma vez mencionado, a exigência de adesão definitiva e também da avaliação social. Em especial da decisão judicial definitiva, me parece assim, flagrantemente inconstitucional, porque, na verdade, você acaba condicionando o cumprimento de uma ordem judicial ao final do processo. A liminar já é justamente isso, né? A antecipação de uma decisão que se concederia ao final em razão da gravidade da situação e da urgência. Então, quer dizer, o Poder Executivo está se recusando a cumprir uma decisão judicial provisória. Então, parece... Nessa parte eu concordo com o senhor também, que enquanto a liminar estiver prevalecendo, tem que fornecer. Tem que fornecer. E um outro ponto, a avaliação social também é questionável, especialmente os casos oriundos da Defensoria Pública, onde já é feita uma avaliação, porque, na verdade, você acaba também condicionando o cumprimento da decisão judicial a um documento estranho àquela situação. Porque, sim, receita, óbvio, precisa. Como que vai comprar algo sem receita? Mas a avaliação social sim, impor um obstáculo à ordem do juiz e que não pode. Inclusive, nós tivemos um caso curioso aqui, que teve uma senhora que ela entrou, ela é esposa de um dentista, mãe de uma médica, e ia mandar de segurança para conseguir um remédio comum, de baixo custo. Inclusive, nós argumentamos nesse sentido, né, que ela tinha situação financeira boa, o juiz falou, não importa, ela paga os impostos, ela é uma cidadã e todo mundo tem direito ao acesso à saúde, tendo condições eu não concordo, ou não. Mas eu também não concordo. Recorremos e tudo, mas não... Qual é o perfil daqueles que procuram o senhor? A Defensoria, a gente atua. Nós temos... A Constituição Federal fala que a Defensoria atua para os necessitados. E a Defensoria Pública tem um Conselho Superior, que é como se fosse o nosso legislativo interno, que regulamenta alguns dispositivos, inclusive a Constituição Federal. E a gente define o que é necessitado. É óbvio, uma definição frágil também, mas é um critério objetivo que nós encontramos, que é 3 salários mínimos à entidade familiar. Então, não é 3 salários mínimos à pessoa que está buscando o medicamento, é a família, é a entidade familiar. Esse limite de 3 salários pode ser aumentado para 4 salários mínimos nas entidades familiares onde há mais de 5 pessoas,
e 5 integrantes, um deles é idoso. Temos mais de 5 integrantes e há uso de medicamento contínuo, gasto comprovado. Então, tem algumas exceções que a gente vai para 4. Mas a gente vê, sim, inúmeros casos de fraude. A gente faz o máximo, né? Tenta ser bem rigoroso na avaliação, mas às vezes passa. Passamos um caso que depois a pessoa deixou uma denúncia anônima embaixo da porta, assim, na defensoria, e a pessoa tinha 5, 6 imóveis, mas nós não sabíamos, não teve jeito. Então, pode acontecer. Então, nesse caso, eu chamei a pessoa, cancelei a atuação da defensoria e a gente entrou com uma ação, inclusive, para cobrar os honorários para o Estado depois. Pode acontecer. Qual que é a prova documental que o senhor usa para impetrar a ação mandamental? Porque são laudos de médicos, são receitas apenas simples, com carimbo do médico? Porque o MS não admite prova testemunhal, né? E sim a documental. Só complementando a questão levantada pelo vereador Marcelo. Independentemente se a pessoa foi no SUS ou se ela foi numa clínica particular, a defensoria atende. A pergunta é assim: eu vou numa clínica particular em Ribeirão Preto e trago uma aquisição de um medicamento que eu preciso para os olhos. Sim. Ou eu vou aqui no posto de saúde de Avaré, ou eu vou atendida no pronto-socorro em algum lugar. E vocês têm algum critério com relação a isso? Ou desde que chegou o medicamento e eu sou hipossuficiente, eu tenho o direito de buscar através de mandado de segurança? Num primeiro momento, quando o Dr. Marcelo perguntou, a gente exige que a receita venha acompanhada do CID e da data, porque é uma questão. Se não tiver, nenhum dos juízes eles dão liminar, ou a gente não vai conseguir ganhar o processo. Então, isso é uma exigência. Quando recebemos receitas de médicos particulares, nós não podemos, simplesmente porque vem do médico particular, falar: você não, embora tenha passado na avaliação financeira, nós não vamos atuar para vocês. O que acontece ali é que acende um sinal. A gente acaba vendo que a pessoa procurou um médico particular, nós acabamos tendo uma delicadeza maior no momento da avaliação financeira. Porque pode acontecer com uma família carente dela dificuldade de consulta no SUS, encontre um dinheirinho, faça uma economia e vá ao médico particular. Então, isso pode acontecer. Mas a gente fica mais atento quando recebe receitas de médicos particulares. Mas não há assim, médico particular nós não atendemos. Não, isso não existe. Mas a gente procura investigar ainda mais no momento da avaliação. Existem raros casos que isso acontece muito comigo, que você faz uma receita atendendo o pedido sem cobrar nada. Sim. Isso aí é comum acontecer comigo lá. Entendeu? Tem essa situação. Eu tenho enfrentado uma dificuldade também, porque na portaria, para a gente poder fazer o pedido emergencial, eles exigem a receita médica com data de, no máximo, 90 dias. Então, eu tenho que pedir para os pacientes, a cada 3 meses, estarem passando no médico para que eles me tragam uma receita datada para eu conseguir pedir o medicamento para poder atender o mandado judicial. E a portaria foi criada no dia 18 de setembro e eu tive que ligar para todos os pacientes, porque os pedidos ainda parados na licitação, eles foram todos devolvidos para que eu fornecesse toda a documentação, e eu tive que ligar para os 140 pacientes pedindo uma receita médica que muitos até hoje não conseguiram. E outros me disseram: olha, como eu vou no médico particular, eu vou a cada 6 meses, se eu pedir ele vai me cobrar. E eles não conseguiram. E aí, assim, a gente acaba não atendendo o mandado judicial porque eu não consegui fazer o pedido, eu não tenho medicamento em estoque, como eu fico? Então, 90 dias é muito difícil. É muito difícil, uma pessoa não consegue marcar uma consulta no SUS com 90 dias. Beleza, o Barreto vai fazer umas perguntas também. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Denise. Bom dia, doutora Célia. Senhor presidente, eu vou fazer 2 perguntas para o doutor Gustavo. Uma pergunta até para que eu não volte a perguntar. Então, eu já vou fazer minhas perguntas já e se vocês podem me responder. Doutor Gustavo, eu sempre... Às vezes, algum munícipe me procura e relata assim: olha, eu fui na procuradoria,
E eu tenho um documento que o município é obrigado a cumprir e não está cumprindo. Eu gostaria de saber qual é a orientação quando acontecem esses casos que, na verdade, já veio até a mim situações que o senhor lá orientou que o município tinha que cumprir e, por alguma razão de pregão não participaram do pregão, o município tem alguma dificuldade, mesmo que tenha financeiramente o dinheiro, eles tenham para comprar e não comprou. Como que a defensoria, no caso, vai orientar a esse munícipe dessa forma, doutor? Doutor, bom dia. Bom dia. Esses casos são duas situações diferentes. Quando a pessoa tem em mãos apenas um ofício da defensoria, aquilo não tem um valor meramente de comunicação entre defensoria e Secretaria de Saúde. Então, tendo apenas um ofício, protocolou o ofício, o medicamento não foi entregue, é procurar a defensoria para que a gente impetre o mandado de segurança, entre com o processo. Ainda não há uma decisão judicial. Se já existe a decisão judicial, o juiz está ordenando a entrega do medicamento, o medicamento ainda não foi entregue por algum problema burocrático, deve também procurar a defensoria para que a gente busque a concretização da decisão judicial, que pode se dar de algumas formas. Uma delas é um meio de coerção indireta, que é a aplicação de multa diária, que os juízes novos não estão dando. Então, o que o juiz faz? O juiz ele não tem como... Aliás, hoje existe essa possibilidade do juiz sequestrar as verbas públicas lá para aquisição do medicamento, mas existe a possibilidade do juiz fixar uma multa diária, por exemplo, R$100, R$500 por dia, no atraso do cumprimento da ordem. Então, o juiz fala, entregue o medicamento em 5 dias, se vocês não entregarem, vocês vão pagar R$500 por dia de multa. Isso é uma das técnicas de cumprimento de decisão judicial que não vem surtindo muito efeito, porque depois a prefeitura acaba não cumprindo e fica aí R$30 mil de multa, e essa multa pode ser revertida. Então, depois a procuradoria agrava ou apela, enfim, e acaba não dando certo. Então, uma outra forma é o mecanismo de ameaça de cumprimento, ameaça de prisão ou de crime de desobediência, que também não dá certo. Então, qual é a melhor alternativa agora que os juízes vêm utilizando e o Supremo Tribunal Federal entendeu como legal? É o sequestro de verbas públicas necessárias para a aquisição do medicamento. Então, ela bloqueia o dinheiro da prefeitura. Por exemplo, o medicamento custa R$1.000, mas aí teria que comprovar o valor do medicamento. O juiz determina o bloqueio, a gente saca o dinheiro, entrega. A gente não, a própria pessoa vai lá, saca o dinheiro e compra o medicamento. É uma situação um pouco insegura, porque a gente não sabe o que vai ser feito com o dinheiro, enfim, mas é uma das formas que o judiciário tem encontrado para implementar aquela decisão. O senhor correu em Avaré? Lá no juizado especial já aconteceu. Na vara comum não cheguei ainda a ter esse problema. A prefeitura às vezes atrasa um pouco, mas tem cumprido as ordens judiciais. Eu não estou vendo tanta resistência, não. No juizado aconteceu, eu não me lembro agora o valor, mas sequestraram dinheiro público, da prefeitura, para entregar diretamente para a pessoa comprar o medicamento pelo período de 1 ano. Então, isso é um mecanismo de cumprimento de decisão judicial quando ela não vem sendo cumprida, né? Então, mas o ideal é procura a defensoria imediatamente, a gente entra em contato, comunica o juiz, né, que não está sendo cumprida a ordem, ele abre vista para o Ministério Público. Também o não cumprimento da ordem pode caracterizar ato de improbidade administrativa. Então, quer dizer, é muito sério não cumprir. Então, a gente tem visto aqui, as ordens estão sendo cumpridas, não tem regra. Outra pergunta para o senhor, doutor. O Estado tem deixado a desejar nessa situação de alguns medicamentos. É exclusivamente responsabilidade do Estado. Mas o munícipe, ele não quer saber, às vezes ele nem tem essa orientação que aquele medicamento, a obrigação é do Estado, não do município. Numa situação dessa, como que a defensoria age? A nossa orientação inicial é a gente encaminha o ofício, o pessoal procura a Secretaria de Saúde, aí da Secretaria eles são encaminhados para fazer essa avaliação
que até a Denise pode me corrigir o fluxo, mas eu acredito que nessa avaliação vocês encaminham depois a documentação para Botucatu ou não? A própria pessoa tem que ir até Botucatu? É assim, se for medicamento do componente especializado do Estado, a pessoa já vai direto para a farmácia do componente especializado. Funciona dentro do postão da Rua Acre, mas o despacho, todos os laudos, a LME, tudo que é preenchido vai para Botucatu depois. Então, é como se fosse um posto do Estado dentro da unidade de saúde do município. Então, e muitas vezes também eles recusam o fornecimento, porque não é tão simples assim, né? O doutor sabe. O item, né, o medicamento, pode estar naquela relação do Estado, mas o CID da doença tem que estar de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Muitas vezes o médico prescreve um medicamento desse que seria do Estado, só que o CID em desacordo. Ou então o médico não fornece os laudos, porque para o Estado fornecer é burocrático. É isso que eu falo. Eles exigem determinados exames específicos, de tempos em tempos tem que renovar os exames, os laudos, às vezes são exames um pouco mais complexos. Então, essa burocracia, muitas vezes, faz com que o paciente opte, não, eu não vou fazer no Estado. O município, antigamente, tinha a tal da avaliação social, que o município comprava o medicamento para o paciente. Só que essa avaliação social, nós não temos respaldo jurídico nenhum para a gente adquirir. Porque são medicamentos fora da padronização e sem uma avaliação, né, mais detalhada de uma comissão, como agora que está sendo reconstituída, para avaliar se realmente tem um embasamento para aquilo. Porque, como o doutor falou, às vezes o médico prescreve sem ele ter feito a primeira linha de tratamento. Ele já parte para um medicamento que ele poderia antes ter iniciado o tratamento com o medicamento que é disponível no SUS. E muitas vezes não, ele já parte para uma outra linha. E toda essa dificuldade que o paciente enfrenta para conseguir pelo Estado, ele ia pela avaliação social. Agora, como não existe mais essa avaliação social, né, então, tem gerado os mandados. Me parece que é por isso que o Constituinte foi atento em estabelecer a solidariedade na responsabilidade Estado-município. Porque o munícipe fica lá, faz o cadastro. Não consegue porque, enfim, às vezes exigem algo mais, o médico errou no momento da colocação do CID, aí vai agendar uma nova consulta, demora meses, a pessoa não tem como esperar. Então, o que acontece? Se a pessoa não consegue resolver ali, pedindo essa medicação para o Estado, ele vai na defensoria. Aí a gente ajuiza a ação contra o município, por quê? Poderíamos entrar contra o Estado e o município. O problema é que a gente entra contra o Estado, a citação é feita em São Paulo, na capital, e eu fico 2, 3 meses para cumprir uma precatória. Como que faz? 2, 3 meses? Eu não sei se a pessoa vai morrer. A gente não sabe qual é a situação. Então, os casos que a gente consegue, conhece o medicamento, sabe que dá para segurar um pouquinho, tudo bem. Às vezes eu entro contra o Estado, mas tem casos que a gente não sabe. O risco, quanto tempo a pessoa pode ficar sem aquilo. É isso que tem acontecido. A gente orienta, procura, num primeiro momento, resolver administrativamente, sem a necessidade de processo. O problema é que a pessoa ela é barrada na burocracia. A gente percebe, eu mesmo tenho atendido a várias pessoas nessa situação. Ele não consegue separar. E, principalmente na crítica, vem muito em cima do prefeito em relação a isso. Você vai no postão, tem a farmácia lá, o local que é do Estado e o local do município. A falha está sendo no Estado. Como o senhor falou, o município passa a ser solidário quando o Estado não cumpre. E a gente percebe que o do Estado existe uma acomodação, porque o Estado não cumprindo, o município vai ser obrigado a cumprir. E isso a gente percebe, doutor Gustavo, que é a grande reclamação nesses medicamentos de alto custo. Por quê? O Estado ele saiu ele tirou das costas dele esse compromisso, se acomodou. A prefeitura, eu acho que até o nosso financeiro está aí, tem suas condições difíceis financeiras e mandatos caríssimos que são obrigados a ser cumpridos. Então, virou assim, o Estado falar que se vire lá o município, o prefeito que se esclareça lá para o seu município.
a gente percebe que isso tem acontecido. Recentemente, um caso que eu acompanhei, que vai no local, não tem, vai no outro local, vai no outro local. A Cristiane sabe, essa semana eu estive falando com ela, aí vem na Câmara, faz plantão aqui, o vereador tem que correr atrás, tentar, que não é uma função do vereador, mas a gente se vê na obrigação de dar atenção a essa pessoa. E eu percebi muito isso. A falha do Estado sobrecarregou o município. Essa é a conclusão da minha pergunta. É mais ou menos isso aí, doutor Gustavo? Nós sabemos da realidade dos municípios, a dificuldade, né? A federação, ela acaba atribuindo uma parcela de poder pequena para os municípios e uma responsabilidade muito grande. Então, a gente sabe desse problema mesmo. Então, a gente tenta focar, como eu disse, a gente tenta procurar o Estado. Aliás, há um ponto que eu esqueci de mencionar, com relação às cirurgias, eu acredito que vocês não devem ter recebido da Defensoria, porque as cirurgias eu foco mesmo no Estado pelo alto valor. Então, a gente tem aí cirurgias de 100, 200, 300 mil reais, então a gente vai mesmo direto já no Estado, né? Mas a gente procura, é que eu não posso negligenciar um direito fundamental da pessoa, eu não sei o risco do tempo. Então, em alguns casos, eu não tenho alternativa, eu tenho que propor contra o que seria o caminho mais rápido para a saúde, para a vida da pessoa. Mas a gente tem procurado, sim, observar essa hierarquia entre os entes federativos, procurado o Estado, quando tem que procurar, sob a ótica do poder público, né? Mas, às vezes, não dá. Senhor presidente, eu vou fazer uma pergunta para cada um e as minhas perguntas já encerro. Tá? Fica à vontade. Fica à vontade. O direito alemão contempla uma situação do princípio da reserva do possível. Não é? Não sei se vocês usam isso aqui para defender. Porque, os direitos sociais, para serem efetivados, dependem de recursos financeiros disponíveis. Não é? Essa teoria é utilizada aqui? Mas não... Não vi. Na verdade, a reserva do possível, ela se aplica de forma... Ela veste bem um direito europeu, onde as pessoas... Nós estamos num grau avançado de... Né? Agora, aqui é dificuldade. Aqui a gente entra num contraponto, o mínimo existencial. Não se aplica a reserva do possível ao mínimo existencial. Então, não tem como mesmo. A gente não chegou ainda. O mínimo do fato veio de lá também. Né? Também veio de lá. Desculpa interromper. Imagina. Eu acho que essa pergunta é para Denise. Denise, no caso de um pregão onde não há ninguém comparece, nem laboratório, nem fornecedor, no caso atacadista de medicamento, pode-se pensar que os pregões vazios pode ser um esquema interno de laboratório e de... Porque é fato que a gente tem visto na televisão questões de pregões, no caso das próteses, e em outras coisas. E nós sabemos que os medicamentos de alto custo são caríssimos, e alguns laboratórios querem fornecer, tem médico que só receita daquele laboratório, desculpa, doutor, mas dá para se pensar que possa acontecer isso, Denise? Eu acho que sim. Acho que não é absurdo. Então, mas me permita, foi justamente o que eu falei para vocês, que você no início disse para mim, não, a gente faz. Não, vocês não fazem. Esse documento, essa cópia que eu acabei de entregar para vocês, eu sabia que eu tinha, foi quando eu perguntei. Olha o que diz. Justiça obriga a empresa a dar desconto com o remédio vendido ao SUS. Na ausência de habilitantes, nas licitações intentadas para fim de cumprimento de decisão judicial, proposta contra a administração pública para que forneça medicamentos sem custo para a população, as empresas agravadas, e lá no final tem quais são essas empresas, a Merck, a Doni, a Novartis, a Bot, Laboratório Bago e por aí vai, essas empresas, a decisão proposta contra... para que as empresas agravadas cumpram de imediato a obrigação de fazer, consistente em efetuarem prontamente a venda dos medicamentos, observado o preço máximo da venda do governo, PMVG,
notadamente coincidência de desconto redutor de preço denominado coeficiente de adequação de preço, que é o tal do CAP. Ou seja, o que o tribunal já decidiu? Ele nomeou os laboratórios, os simples laboratórios. Se ninguém aparecer na licitação, a administração pública vai pegar a cópia da sentença, vai fazer o pedido para você vai entregar o pedido para a prefeitura, independente, considerando todos esses discursos. Isso é uma decisão judicial. Eu acho que isso, doutora, deve ser discutido com o departamento de licitação, porque eles têm o conhecimento para isso. Até onde nos é passado é que nós temos que aguardar 3 pregões consecutivos deserto, para aí sim o município poder adquirir medicamento fora da dispensação, da licitação. Outra coisa é que assim, as empresas, laboratórios, não participam das licitações de município. Nós cansamos de enviar e-mail, entrar em contato com os saques das empresas, né, principalmente desses laboratórios de mandado judicial, que é um único fabricante. Eles respondem: não temos interesse em fornecer para serviço público. Nós não fazemos venda direta ao serviço público, eles têm distribuidoras. As distribuidoras, nós entramos em contato, algumas delas, não têm interesse em participar. Então, o que é passado para a minha área, né, que é a área farmacêutica, não é a área de compras, é que não se pode obrigar a empresa a participar de licitação. Eu enviei justamente, há uns 40 dias atrás, eu enviei justamente uma cópia disso, perguntando se estão te utilizando disso, né? E a resposta foi não. Então, só para que agora vocês tomem conhecimento, e olha como é importante esse tipo esse tipo de conversa que nós estamos travando ultimamente aqui, né? É possível, sim, porque o próprio tribunal determinou que as empresas nomeadas nessa ação, elas estão obrigadas a fornecer quando a licitação é deserta, né? Eu achei bastante interessante. Essa decisão tem abrangência estadual? Há uma certa controvérsia quanto à extensão dos efeitos da decisão de uma ação coletiva de Bauru para cá. Nesse caso, a gente o Ministério Público teria que ajuizar uma ação aqui para... mas tem que ser o MPF, inclusive, o Ministério Público, que não tem aqui. Né? Ministério Público Federal? Sim, nós temos acesso aqui na Justiça Federal. Tem um membro do Ministério Público Federal que atualmente está, parece que até residindo em Avaré. Eu vou travar uma conversa com esse senhor, com certeza. Sim, pode ser. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Cristiane. Cristiane, eu estava acompanhando um caso de um adolescente que ele tem que tomar um remédio contínuo. E faz mais ou menos 30 dias que esse adolescente não está tomando esse remédio e a família está desesperada porque ele não pode ficar sem esse remédio. E o que foi nos passado é que a prefeitura, esses remédios de alto custo, já tinha uma comissão para fazer uma avaliação dessas famílias e até do medicamento, se realmente tem procedimento que essa pessoa necessite tomar. E, em cima dessa comissão, a pessoa vai ter que voltar a fazer novo cadastro, nova reavaliação. É isso que está acontecendo, foi o que nos passaram. Está acontecendo? Teve essa mudança? Acho que deve ser em relação à avaliação social, que era o que tinha antes, né? Que antes era no postão, eu que ficava lá nessa farmácia. Então, como que era feito? O paciente me procurava, eu selecionava o que é do CAF, eu encaminhava para a farmácia do CAF. O que era de rede, eu encaminhava para a rede. O que não se enquadrava, então a gente fazia esse cadastro. Como que funcionava? O paciente passava pelo assistente social, que ficava lá no postão mesmo, me entregava essa avaliação feita pelo assistente social, e então a gente emitia um pedido só baseado nessa avaliação do assistente social. Realmente, muitos pedidos feitos, não recebi nenhum medicamento. Passado o ano, continuei sem receber, e então, em junho,
foi estabelecida a comissão que iria avaliar. Mudou toda a programação de como seria feito e todos os pacientes começaram a ser orientados de que eu precisava de uma nova documentação, isso era anexado e então foi repassado para avaliação da comissão. E realmente, eu tenho que aguardar a aprovação dessa comissão para então eu poder fazer o pedido. Tá jóia. Agora eu queria fazer uma pergunta para a doutora Célia. Pois não. Doutora Célia, é de fato que a gente sabe as dificuldades financeiras que o município está tendo. E a senhora, como defensora do município, procuradora do município, como que a Procuradoria do município está trabalhando em alguns mandatos, principalmente de alguns medicamentos que vêm da Unesp, de alto custo para o município grande, como que a Defensoria age para proteger o município dessa situação? Então, quando a gente recebe o mandato de citação, normalmente a secretária, ela presta as informações e a gente se habilita como litisconsórcio passivo, e aí ela presta as informações, aí vem a sentença, a gente recorre, mas normalmente o judiciário não entende, porque eles acham que é a responsabilidade do município. É solidário com o Estado, mas como o município está mais perto do município, então o município tem a obrigação de fornecer. E não fica só no campo de medicamento, não. Porque teve um fato curioso, que teve um município aqui que precisou de uma prótese peniana, né? E o juiz deu em eliminar isso, e depois até nós ficamos pensando, mas se nós vamos recorrer, se lá o tribunal reformar essa decisão, como é que vai fazer? Vai fazer ele tirar a prótese peniana? Então é meio complicado. Então é meio complicado quando é concedida a liminar, porque depois se caçam, essa liminar como é que fica? Já foi fornecida aí. Vai lá buscar. Pois é, assim como medicamentos também, né? O medicamento ainda acessa o fornecimento, mas e nesse caso específico? É complicado. Doutora, teve um caso, Barreto, de um cidadão avarense que solicitou uma prótese para o joelho. Aí chegou, mas não era da marca, não é? Teve trocar, um caso assim também, só que esse processo não era meu, então eu não acompanhei. Porque lá na Procuradoria, como são 5 finais de processo, então cada procurador fica responsável por 2 finais. Então, não são todos os mandatos de segurança que fica sob a minha responsabilidade, né? Então, tá bom. Da minha parte, é só essas perguntas. É só colocar um dado que eu acho, só para dar uma dimensão quantitativa disso que a gente está falando. Eu tenho aqui as últimas 2 audiências públicas, né? Dos últimos 4 meses de 2014, está anotado aqui que a Prefeitura gastou R$ 352.571,64, isso provavelmente nos 4 meses do ano passado. E na audiência pública que tivemos recentemente, foi escrito aqui, aumento do número de mandados de segurança, total em agosto de 2015, 130 mandados de segurança. Aumento de 31%, só que não está falando o valor aqui na audiência, não foi divulgado o valor, né? Só para a gente quantificar aí. Então, nós tivemos este ano 130 mandados até agosto de 2015. Dá para dimensionar o valor aproximado desses mandados que você tem? Como eu tive que localizar todas as decisões finais dos mandados, eu consegui o número certo de mandado. Então, hoje, a gente tem 141 ativos. Sim. Ativos? Cumpridos, não dá para saber quantos. Nossa, eu tenho cumprimento parcial, a gente vai conforme a gente consegue fornecer. 27 originados desse ano. 27 desse ano, 4 dos 141, 27 desse ano. Tá. Para adquirir o medicamento, o produto, como é que faz a parte contábil? Vocês pedem para o Jaime, para o Valdir, eles fazem a informação contábil. Qual é o fundamento disso aí? Na parte de contabilidade? Já sai, quem faz a conta e a fonte é a própria secretaria, é o Júnior. Já sai de lá. Sai dali já a ficha? A ficha, a fonte. Já sai de lá. Mas passa pela secretaria para liberar o pedido de compra. O pedido de compra ele passa por vários setores. Solicitação, informação contábil. Sai da cotação, né, que o responsável vai para o Júnior para ele fazer a ficha-fonte, aí depois... bom, é que eu não tenho detalhe porque a pessoa responsável não veio aqui. Mas eu sei que passa pela Secretaria da Fazenda, passa pelo gabinete do prefeito. Tem todo
E eu acho que termina na licitação. E vai licitação e compras. Para dispensar, né? Tá. É que os próximos colaboradores são o Jaime e o Valdir, já estão ali aguardando, né? Bom, acho que a gente pode, então, encerrar de forma bastante positiva, porque vocês colaboraram com a Comissão de Saúde. O doutor teve algumas ideias interessantes, eu acompanhei no começo de sua fala, tentar aproximar um pouquinho mais, né, com a Procuradoria, com a Prefeitura, com a Saúde, e tentar encontrar um entendimento, né, para evitar até as demandas judiciais. Seria interessante, né, e fornecer o medicamento. E a gente poderia marcar uma reunião, de repente, né, vocês, talvez a Procuradoria, a Defensoria, a Saúde, e nós também da comissão, participar dessa reunião e tentar achar algum caminho que favoreça, né, o cidadão que busca, porque quem busca o medicamento via judicial chegou ao extremo, né, procurou por várias portas, né, não encontrou, então é o extremo. Né? Então a gente gostaria que essa reunião fosse marcada para os próximos dias e também de participar desse debate, tentando encontrar, né, o fio da meada aí, um novo caminho. E a gente vê que vocês têm um respeito muito grande, Procuradoria, Defensoria, em polos, né, convergentes, porém um respeito muito grande e buscando entendimento. Então a gente sugere que essa reunião seja feita rapidamente e que nós possamos participar também, tá? Nossa gratidão, muito obrigado. Se o doutor quiser fazer o seu encerramento, doutora também, vocês, a Cristiane e a Denise, né? Está lá o Jaime já coçando a barba, né? E o Valdir. Né? Só antes do encerramento, essa comissão de avaliação, ela está efetiva e está funcionando, né? Pelo que eu entendi, né? Ou não? Ou está esperando algum start? Ela está esperando o assessor jurídico. Falta o assessor. O assessor jurídico da prefeitura, ele vai fazer uma nova publicação dos componentes, porque foi publicado um grupo de profissionais, mas aí isso optou por mudanças. E então está aguardando essa republicação, né, dessa composição, e também do regimento interno, de como vão ser feitos os pareceres, como que vai efetivamente funcionar essa comissão. Então, essa comissão que eu acho que teria que ter uma ligação direta com a Defensoria, talvez com a Procuradoria, mas principalmente com a Defensoria, porque é ali que está a origem, né? Então, precisa dar uma acelerada aí. Com certeza. Só voltando um pouquinho à questão do fator CAP, eu acho que não ficou muito claro. Quando nós apontamos, né, a aquisição de medicamentos para mandado judicial, nós já destacamos para a licitação a necessidade de se aplicar esse fator. Agora, essa cobrança que as empresas que não participaram do pregão de cumprir, aí essa questão eu já não sei como responder. Aí teria que ser diretamente mesmo com a licitação. Né? Das empresas que efetivamente participam, elas são informadas que como são medicamentos de mandado judicial, deverá ser aplicado o CAP. Senhor presidente, então essa mesa ficou manca, hein? Faltou um pé. Aqui é a licitação. Não, mas deveria estar aqui hoje. Né? Nós erramos aí no trazer também a licitação, que aí ficaria o painel mais completo. Ele vai voltar aqui. Virou freguesa já. Eu gostaria de agradecer o convite à Defensoria Pública, porque lá realmente é a porta de entrada da grande maioria dos mandados de segurança. Em especial, trabalha em favor da população carente, que é um número substancial no município. Dizer que a Defensoria está de portas abertas para todos, inclusive para o diálogo, para outros enfrentamentos, outras questões, não só envolvendo a saúde, como envolvendo a educação, enfim, que nós também temos alguns problemas. E agradecer e ressaltar o trabalho da Denise, da Procuradoria, da Cristiane, que é um trabalho sério, que a gente acompanha e vê que muitas vezes realmente o cumprimento, enfim, as dificuldades não estão alocadas somente ali, no departamento de licitação, o procedimento burocrático, essa saída do Estado eu não sei de que forma, enfim, as citações são feitas na capital, isso dificulta, acaba desviando os processos para os municípios. Né? E reforçar o diálogo. Acho que é o melhor caminho para cumprir as decisões, aliás, para sequer chegar até o judiciário, é o diálogo entre a gente. Né? E, por fim, agradecer mais uma vez aí o convite de todos à Defensoria Pública. A Procuradoria também agradece muito o convite, a participação, e estamos à disposição.
para quando vocês quiserem, precisarem, nós estamos à disposição. Também agradeço o convite. Espero ajuda para conseguir resolver tudo isso, porque é muito difícil lá, a gente que fica de frente com o paciente. O paciente, não, mas eu tenho direito. A gente escuta muita coisa, a gente sabe que ele tem direito, mas assim, tem muita coisa que foge do meu domínio, eu não consigo resolver. Eu tenho muita dificuldade na parte dos mandados judiciais, muita coisa eu não sei dizer, é isso, não é. Eu não acompanho o processo, tudo. Então, assim, faz 2 meses que eu estou lá e é bem difícil, não é fácil. Os pacientes, eles não entendem, muda de uma pessoa, por exemplo, mudou de um farmacêutico para outro, eles acham que sou eu. Por que você está querendo tudo isso? Por que você está procurando tudo isso? Então, assim, estou tentando fazer o melhor possível, mas bastante dificuldade. Parabéns. Tem uma pergunta? Mediante a doutora Célia já tinha encerrado sua fala, mas eu gostaria se ela poderia me responder. Como vocês estão tendo dificuldade dessa nova formação com o auxílio do jurídico, a Procuradoria não poderia nos auxiliar vocês até para que fosse mais rápido essa situação? Sim, eu acredito que assim, em parte de problemas que eu tenho com o processo, de dúvidas, porque assim, eu sigo muito o que a licitação passa. Tá? Então, assim, olha, esse tipo de processo acontece assim, por exemplo, no processo muda a miligrama do medicamento. Por exemplo, o médico prescreveu de Amicron de 30, mudou para 60. Não, eu não posso pedir. Entendeu? Então, eu, sinceramente, eu não sabia como que funcionava. Então, eu vou assim, eu mando a licitação, me devolve, eu descubro, é assim, eu não posso pedir. Entendeu? É assim que funciona. Inclusive, nessa questão da assessoria jurídica, né, logo que eu entrei para a coordenação, eu tive uma conversa com o secretário, porque existe uma recomendação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde que exista dentro da Secretaria da Saúde, né, o fluxograma de cumprimento de mandados judiciais. Então, o primeiro elo dentro desse fluxograma seria um assessor jurídico, para realmente fazer essa avaliação, essa triagem. O que é para se cumprir, qual é o prazo, como direcionar. Aí, sim, passar para a área técnica, né? Como a Cristiane comentou, a gente acaba perdendo um tempo, porque você vai e envia o processo, aí lá na frente descobre que não poderia, que a licitação devolve. Então, na época do Miguel Shibani tinha o Neto lá, não tinha o Neto, que agora nem não, mais da prefeitura. O advogado, não o Neto, né, que era advogado, que ele dava assessoria jurídica lá para vocês. Nós, no momento, nós não temos nem Não, ele tinha, depois ele saiu e aí não nomearam mais ninguém. Não, nós não temos. Analisando os processos, quando eu fui buscar as decisões finais, até de um paciente, a gente verificou que há 3 anos atrás a decisão foi improcedente. Aí que a gente, então, há 3 anos fornece e a decisão já não vale mais. Tem até alguns casos de pacientes que têm o mandado, né? Nós levantamos, foi, né, em 2009, ano passado. Porque acontece sempre quando que não vão retirar um funcionário ou um secretário, some documento, desaparece. A antiga farmacêutica responsável, ela fez um trabalho de levantamento daqueles mandados que o paciente não ia retirar o medicamento, mas o que houve? Isso. Maureen, né? Ela fez um levantamento e passou, né, para a Procuradoria qual é a atitude a ser tomada, comunicar ao juiz e suspender definitivamente, eliminar os nossos arquivos, porque muitas vezes acontecia isso, o paciente deixou de retirar o medicamento por 6 meses, de repente aparecia lá, eu quero meu medicamento. Essas informações foram passadas pelo computador, um arquivo digital? Foi passado, inclusive pela secretária, um ofício para a Procuradoria, pedindo, né, que providências poderiam ser tomadas, mas para nós não retornaram. Então, a gente ficou com essa lacuna. Vou arrumar 2 seguranças para você lá. Nossa, por favor. Não. Bom, eu também gostaria de agradecer, né? Eu já estive aqui da outra ocasião. Assim, é muito importante para a gente, né? A gente expor para vocês as dificuldades que a gente tem, para vocês nos auxiliarem também. Essa questão da comissão de análise é uma coisa que a gente vem cobrando, uma maior agilidade, né, essa aproximação, né, com a defensoria,
nós já estivemos algumas vezes lá, é muito importante para a gente, para todo mundo estar falando a mesma língua e para a gente conseguir resolver da forma mais rápida possível, né? Porque como o doutor Gustavo comentou, a gente está envolvido com saúde, né? Então a gente não sabe quanto tempo o paciente pode aguardar, né? E fica nessa burocracia e de repente, né, a gente pode ter um resultado, né? Até em relação à avaliação social, quando ainda era avaliação social que a gente fazia lá no postão, eu tenho um cadastro de mais ou menos 800 pacientes. E agora que a gente passou o processo novo, conforme eles vão trazendo, eu já entreguei para avaliação 183 e já tenho mais um pouquinho. Inclusive tem paciente que já faleceu. Tem paciente que já faleceu também. Muito bem, a gente agradece vocês. Muito obrigado pela colaboração com a comissão especial e tenham uma boa quinta-feira. Segunda parte. Uma pausa de uns 5 minutos, Everton.